Seja bem-vindo à agência de notícias O Caminho. Hoje, abrimos um dossiê sobre uma das guerras mais antigas e devastadoras da humanidade. Uma guerra travada não em campos de batalha com exércitos, mas no silêncio do cérebro humano. Uma guerra pela nossa consciência, pela nossa vontade, pela nossa alma. E a arma mais recente nesta guerra acaba de chegar ao Brasil. Em outubro de 2025, cientistas da Unicamp fizeram uma descoberta que acendeu todos os alarmes da saúde pública. Pela primeira vez no Brasil, foi identificada em amostras de drogas uma substância chamada N-desetil-isotonitazeno. O nome é complexo, mas o que ele representa é terrivelmente simples. É um opioide sintético, da classe dos nitazenos, que os especialistas estimam ser até 50 vezes mais potente que o fentanil. Vamos colocar isso em perspectiva. O fentanil, que já é 50 vezes mais forte que a heroína, hoje mata mais de 70 mil pessoas por ano apenas nos Estados Unidos. Uma dose do tamanho de alguns grãos de sal pode ser fatal. Agora, imagine uma substância 50 vezes mais forte que isso. A chegada deste novo monstro químico significa que o Brasil não é mais um espectador da crise de opioides. Estamos oficialmente na quarta onda, que é a onda das drogas sintéticas criadas em laboratório com um poder de destruição que desafia a imaginação. A pergunta que ecoa nos laboratórios e nas ruas é: como? Como nós chegamos até aqui? Para entender a crise de hoje, precisamos viajar no tempo. A busca humana por alterar a consciência é tão antiga quanto a própria civilização. Há mais de 5.000 anos, os sumérios, na antiga Mesopotâmia, cultivavam a papoula do ópio, a qual chamavam de Hu-Gil, a planta da alegria. No Egito, o ópio era usado como um poderoso analgésico e sedativo, um presente dos deuses para aliviar o sofrimento. Em culturas de todo o mundo, da Grécia Antiga às civilizações pré-colombianas, sacerdotes e xamãs utilizavam substâncias psicoativas para induzir estados de transe. Eles acreditavam que, ao abrirem as portas da percepção, poderiam se comunicar com o mundo espiritual. Mas a pergunta que a profecia nos obriga a fazer é: que espíritos estavam respondendo? Com o passar dos séculos, o que era ritualístico e medicinal se tornou popular. No século XIX, o ópio e seus derivados, como a morfina e a heroína, foram comercializados como tônicos e remédios milagrosos. A popularização levou à epidemia, que levou à proibição, que deu origem ao tráfico global. Mas o fio condutor desta história é uma sede insaciável por mais. O ópio natural já não era suficiente. A morfina, mais forte, o substituiu. Depois veio a heroína, ainda mais potente. E quando o homem esgotou o que a natureza oferecia, ele se voltou para os laboratórios. Ele começou a criar os seus próprios deuses e demônios sintéticos. O fentanil e agora os nitazenos. Esta não é uma progressão acidental, é a história de uma humanidade que, em sua busca por alívio e prazer, cavou um abismo cada vez mais fundo, buscando no químico uma satisfação que só pode ser encontrada no espiritual. Seria um erro fatal pensar que esta guerra pela mente se trave apenas nas ruas escuras com drogas ilícitas. A estratégia de Satanás é muito mais sutil. Ele introduziu o mesmo princípio de dependência e degradação mental em substâncias que estão em nossas mesas, em nossas xícaras e em nossos armários de remédios. Pense no açúcar. Estudos de neuroimagem mostram que o açúcar refinado ativa os mesmos centros de recompensa no cérebro que a cocaína, criando um ciclo vicioso de desejo, compulsão e abstinência. Ele gera inflamação crônica, que afeta a clareza mental e o equilíbrio emocional. Pense na cafeína, presente no café, em muitos chás e refrigerantes. É o psicoestimulante mais consumido no planeta. Ele cria uma dependência física real ao bloquear os receptores de adenosina, a substância que nos faz sentir cansaço. Nós nos tornamos dependentes de um estímulo artificial para funcionar, e o resultado é um sistema nervoso perpetuamente excitado, ansioso e, no fim, esgotado. Pense nos produtos farmacêuticos. Analgésicos opioides, mesmo prescritos, podem levar a uma dependência tão avassaladora quanto a da heroína. Calmantes e ansiolíticos,
como os benzodiazepínicos, podem criar uma névoa mental, embotando as percepções espirituais e a capacidade de tomar decisões com clareza. O inimigo não precisa nos oferecer fentanil se ele pode nos escravizar com um doce, com uma xícara de café ou com um comprimido. O princípio é o mesmo. Qualquer substância que crie dependência, que altere artificialmente nosso humor e que embote nossa mente, está servindo ao mesmo propósito de destruir o templo do Espírito Santo e nos tornar menos receptivos à voz suave e delicada de Deus. Diante deste quadro sombrio, da droga sintética à dependência cotidiana, qual é a saída? A resposta não está em uma nova lei ou em uma nova clínica de reabilitação, embora estas coisas possam ajudar. A solução é muito mais profunda. É uma reforma completa da mente e do corpo. Um retorno aos princípios que o Criador estabeleceu para a vida. A mensagem de Deus para este tempo não é apenas de advertência, mas de restauração. Ele nos chama a abandonar tudo aquilo que contamina o corpo e a alma. Ele nos convida a entregar nossa vontade quebrada a Ele, pois a espiritualidade nos garante que, se a vontade consentir, a fé precisa lançar mão de Cristo. É na entrega que encontramos a verdadeira força. Este dossiê não é um convite ao medo, mas um chamado urgente à autoanálise e à ação. Examine sua vida, examine seus hábitos, o que tem obscurecido sua mente, o que tem diminuído sua capacidade de ouvir a voz de Deus. A libertação é possível. A clareza mental pode ser restaurada, mas isso exige uma decisão. Uma decisão de abandonar os venenos sutis do mundo e se apegar à única fonte de vida e liberdade, Jesus Cristo. Pois a promessa final é que Ele não veio apenas para nos perdoar, mas para nos libertar da escravidão do pecado, começando pela batalha mais importante de todas, a batalha pela nossa mente. Para o viciado, o uso da droga pode parecer uma escolha, mas a ciência nos mostra que se trata de uma doença cerebral. O vício é um sequestro químico da mente. As drogas mais potentes, como os nitazenos, não apenas dão prazer, elas sequestram o sistema de recompensa do cérebro, o núcleo accumbens. Em um ato de violência química, elas o inundam com dopamina, o neurotransmissor do prazer, em níveis que a vida natural jamais poderia atingir. Um abraço, uma boa refeição, uma oração. Tudo isso gera dopamina. Mas a droga gera um tsunami de dopamina. E o cérebro, tentando se proteger desse excesso, se ajusta, reduzindo seus próprios receptores. O resultado? O usuário precisa de mais droga apenas para se sentir normal. O vício destrói a essência da nossa humanidade, a capacidade de escolha. O controle de impulsos e o julgamento moral residem em uma área vital da nossa consciência, o lobo frontal, o córtex pré-frontal. As drogas mais viciantes, em essência, desligam o lobo frontal. Elas degeneram as inibições e a compulsão se torna a única voz audível. O usuário não está fazendo uma escolha racional. Seu cérebro foi roubado, e a parte que o tornava um ser moral, capaz de discernimento e de comunhão com Deus, está desativada. A crise das drogas, na sua raiz, não é apenas química, é uma crise de propósito, e a própria mente é o campo de batalha entre o céu e o inferno. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo se comunica conosco através da nossa mente. O apóstolo Paulo nos exorta a ter a mente de Cristo, e a palavra de Deus nos chama a uma mente sã e a um domínio próprio. Satanás conhece este princípio. Ele sabe que a mente é a única canal que liga o homem ao Criador. Mas como ele age? Ele não pode simplesmente invadir nossa consciência. O espírito de profecia revela a chave de todo o conflito, afirmando que nós não precisamos ser vencidos, pois Satanás não pode controlar a mente a menos que ela lhe seja submetida. A vontade precisa consentir. A soberania da nossa vontade é tão absoluta que nos é dito de forma ainda mais específica que Satanás não pode tocar um nervo ou um músculo do corpo sem o consentimento da mente. A porta precisa ser aberta por dentro. E quando a vontade cede, quando a porta é aberta, o que entra não é uma força barulhenta, mas um veneno silencioso. Sobre estas substâncias, que sejam ilícitas ou não, o conselho divino as descreve como um veneno sutil e adverte:
é tanto mais perigoso por serem lentos os seus efeitos e, a princípio, quase imperceptíveis. E qual o resultado final dessa paralisia lenta? O conselho é direto. Ele entorpece a consciência e destrói a capacidade de apreciar as coisas sagradas. A Bíblia nos alerta que nos últimos dias o engano seria tão sutil que, se possível, enganaria até os eleitos. A IA, com seus deepfakes, ataca a nossa percepção externa, mas as drogas sintéticas e todos os hábitos que entorpecem a mente atacam algo muito mais profundo, a nossa capacidade interna de resistir ao engano. A mente destruída é o campo de batalha que Satanás deseja conquistar.